Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar o conteúdo sobre retificadores de meia onda, não controlados e controlados. Nossa aula vai ficar dividida em algumas partes, né? Vamos começar primeiro recapitulando alguns conceitos sobre o diodo de potência. A gente sabe, né, desde da aula passada, que o diodo é um dispositivo de dois terminais, né? O anodo e o catodo. E ele é formado também de duas junções, né? Na verdade, de dois materiais semicondutores e uma junção, que é a junção PN. E aí, se a tensão em cima do diodo é positiva, né, ele está diretamente polarizado. E aí flui corrente entre os terminais do anodo e do catodo. Nessa condição, a gente tem que existe uma diferença de potencial quase constante entre os terminais, que às vezes é menor que 1,5 volts no caso do diodo de potência. Agora, se a tensão de alimentação é negativa, o diodo é dito reversamente polarizado, né, e nenhuma corrente flui entre os terminais do anodo e do catodo. Nessa condição, existe uma corrente pequena, uma corrente reversa ou de fuga, que vai do catodo para o anodo, né? Então, o diodo de potência ele tem essa representação. Deixa eu só pegar o lápis aqui. Então, ele tem essa representação e essa curva característica que tá ao lado. Se a tensão é negativa, ou seja, daqui para lá, a gente vai ter uma pequena corrente de fuga no dispositivo e também a gente observa uma tensão aqui de breakdown, que é a tensão máxima que o dispositivo aguenta sem conduzir reversamente, né? Para tensões positivas, a gente percebe que ele vai conduzir aqui, né? Se eu tiver uma pequena tensão, ele já vai conduzir aqui com uma determinada corrente, né? Essa corrente vai ser determinada por circuito. E mesmo que eu varie muito essa corrente, ele fica com uma pequena tensão aqui que varia em torno de 1,5 volts, né? A tensão que está aqui varia em torno de 1,5 volts. Essa é a característica do diodo. Alguns parâmetros dos diodos, né, de potência que a gente tem que levar em conta, eles estão presentes ali no datasheet, a queda de tensão direta, que é a diferença de potencial nos terminais quando ele está conduzindo. A tensão de breakdown é a máxima tensão reversa que o diodo aguenta sem entrar em condução reversa. A corrente reversa, que é a máxima corrente que a gente consegue ter do terminal do catodo para o terminal do anodo. E o tempo de recuperação. Mais uma coisa sobre essa corrente reversa, né? Quando o dispositivo vai desligar, né, a gente vai ter uma corrente reversa que é por conta da comutação do dispositivo, né? Então, essa corrente reversa esse IR. E o tempo de recuperação reversa é o intervalo de tempo que eu vou ter uma corrente negativa quando o dispositivo está em comutação, ou seja, quando ele está desligando. A gente já entrou mais em detalhes em aulas anteriores. Outra coisa importante são os circuitos amortecedores, né? Esses circuitos são utilizados para proteger o dispositivo contra picos de tensão durante a comutação. A gente viu que quando o dispositivo desliga ou liga, né, variações de tensão ocorrem no dispositivo e podem comprometer o funcionamento dele como a gente deseja, né? Então a gente coloca esse circuito de snub para amortecer essa variação de tensão. Uma outra coisa também que deve ser levada em conta é a associação paralelo ou série de diodos, né? Quando o meu diodo ele tem um limite de tensão reversa e eu não posso usar ele em um determinado circuito, eu posso usar aqui diodos em série para aumentar essa tensão reversa que o dispositivo consegue bloquear, né? Essa associação que a gente faz em série ou em paralelo é chamada de válvula também, né? E tem o objetivo de exportar, no caso do série, tensões maiores ou no caso do paralelo, correntes maiores. A gente coloca aqui os elementos snubbers para amortecer essa variação de tensão e a gente coloca aqui resistores em paralelo por conta de características de construção dos diodos, que eu vou entrar mais em detalhes agora. Então, supondo aqui que eu tenho um diodo, dois diodos com polarização reversa, né? Eles estão polarizados reversamente. E vamos supor que o diodo 1 ele tem a característica que eu estou sinalizando agora, né? Essa curva característica contínua. E o outro diodo, o diodo D2, tem uma curva característica que eu estou ressaltando aqui em magenta, né? Como eles têm construção diferentes, ou algum defeito de construção, ou são diodos diferentes mesmo, a gente vai estar, como o circuito está em série, a gente vai estar passando a mesma corrente
vou sinalizar aqui de preto, vai estar passando a mesma corrente aqui, IS1 reversa, nos dois diodos. Acontece que, por uma pequena variação aqui de curva, né, a gente tem uma grande variação aqui de tensão aplicada nos dois diodos, né? Eu posso ter nesse diodo 1, por exemplo, por conta da característica de construção, uma tensão muito maior reversa do que no diodo 2. E dependendo da característica do meu diodo, eu posso estar muito próximo aqui da tensão de breakdown e estragar meu diodo, né? E o meu circuito não funcionar da forma que eu queria. Uma solução para esse problema é colocar esses resistores que vai fazer a divisão vai fazer um divisor de tensão entre os diodos, né? Quando eu estiver reversamente polarizado. Então eu tenho as mesmas curvas para cada um, só que agora eu ajusto meus resistores para que eles tenham a mesma tensão. Como eles vão ter a mesma tensão, né, no diodo 1 e no diodo 2, eles podem agora ter correntes reversas diferentes. E essa corrente reversa não é problemática para a gente, né, desde que essa tensão VD esteja no limite ali de operação desejada do diodo. Né. Dito isso, eu vou deixar esse exercício para vocês resolverem. O Hart ele não entra muito a fundo nesse assunto, então deixei um exercício resolvido, um exemplo do Rashid, que é o exemplo 2.3, né? Esse Rashid aqui é de 2014. Então deixo para vocês fazerem, recomendo que vocês façam esse exercício. Se tiver alguma dúvida pode ir lá no Rashid consultar, é bastante interessante para vocês. Por esse vídeo é só, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil a vocês e até a próxima.